Olá, bruxos, olá, bruxas. Bom, hoje eu vou trazer aqui algumas reflexões, né, para a gente pensar aqui junto. Bom, eu acredito que todas as pessoas que têm uma espiritualidade mais voltada para a magia, em algum momento da vida já recebeu esse tipo de indagação. Tipo, você tá na macumba, você faz esses rituais, você acende vela, você faz essas ritualísticas, mas você continua com problemas, você continua sem dinheiro, ou você continua ficando doente, né? Geralmente essas perguntas vêm das pessoas das religiões mais tradicionais, né? Das religiões cristãs de uma maneira geral, ou até de algumas manifestações religiosas que tem aí o cristianismo meio misturado, né? Tem essa ideia de que se a gente está numa vertente, se a gente está numa vertente espiritual mais voltada para a magia, para os espíritos, para as divindades, significa que a gente não vai ter problemas. Eu já ouvi muito isso. Ah, você é macumbeira, mas você tá aí, ainda está passando por dificuldade financeira. Você é macumbeira, mas você tem problema ainda, problemas com relacionamentos, problemas de saúde. Tem esse pensamento limitado. Por quê? Porque são pessoas que acham que magia é mágica, né? Que acham que essas vertentes aí, né, da magia, da bruxaria, são soluções mágicas, né? E a gente vende a nossa alma como se isso fosse possível, né? Como se fosse interessante, como se a nossa alma servisse para alguma coisa. E tem essa ideia errada, né? Meio hollywoodiana, né? De pactos e contratos em que você faz e você, enfim, tem todos os seus problemas resolvidos, né? E por que você continua nessa religião se você continua tendo problemas na sua vida? Porque nenhum tipo de religião te livra dos problemas, né? Toda vertente religiosa, espiritualista, vão ter os seus desafios e não vai te livrar dos problemas, porque se estamos vivos, se estamos encarnados, se estamos tendo essa experiência humana, isso implica que vamos ter problemas, vamos ter desafios, vamos ter dificuldades, sim, independente da religião que você esteja, né? As pessoas vendem essas facilidades, principalmente nessas vertentes que a gente sabe, né? Dessas grandes religiões neopentecostais, né? Essa ilusão dessa proteção, né? De estar numa bolha, protegida de tudo, e quando algo sai assim do controle, quando algo não acontece do jeito que se imagina, tem um culpado para colocar, né? Tem um ser para colocar a culpa, né? Que é o diabo, né? Então é muito fácil, né? Atribuir os seus problemas que vão acontecer sempre, independente de você estar numa igreja, seja ela qual for, na Umbanda, na Quimbanda, no luciferianismo, no ocultismo de uma maneira geral, não importa, os problemas e os desafios sempre vão ter, sempre vão acontecer, né? Então é uma ilusão achar que a pessoa que escolhe o caminho do luciferianismo, por exemplo, está escolhendo porque quer se livrar dos problemas. Quem procura luciferianismo, quem procura ocultismo, quem procura bruxaria, pensando em solução mágica para os seus problemas, ou pensando em ficar numa redoma de vidro e no mundo, né, num mar de rosas, que nada de ruim vai acontecer, é um pensamento muito infantil, um pensamento muito limitado. Milagres não existem, né? O que acontece? O que acontece aqui? As pessoas, né, falo nós, porque sou luciferiana, nós que somos luciferianos, que somos bruxos, nas nossas experiências espirituais, nós temos muito mais capacitação, muito mais preparo para lidar com os desafios, né? A grande diferença é essa. Então, geralmente uma pessoa que vê um desafio, um problema, uma dificuldade, seja financeira, seja amorosa, seja na saúde física, né? Seja qualquer desafio que se apresente na vida, geralmente a pessoa vai ficar desesperada ou vai colocar a culpa no diabo, né, que é muito mais confortável, e fica a vida toda combatendo o diabo e fica ali, muitas vezes não faz nada
para resolver aquele problema, né, para solucionar, porque não consegue encarar de frente, ver aquele problema muitas vezes maior do que é. Muitas vezes não vê ali uma oportunidade de crescimento, de ter um entendimento, de obter uma lição para a sua vida, e fica nesse ciclo, né, de terem quem colocar a culpa, de ficar de braços cruzados, só olhando para os céus, rezando e orando, pedindo a misericórdia divina, pedindo para passar aquele problema, né? Quem é bruxo, quem é luciferiano, né, entende não, a gente sabe que todos esses problemas, esses desafios que se apresentam para a gente, muitas vezes são oportunidades de crescimento, de expandir a consciência. Eu falo por mim, dos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, de dificuldades, de problemas, de momentos assim, de muito desafio, logo depois eu tive um grande salto, né, de maturidade, de expansão de consciência, de fortalecimento, né, de se sentir mais preparada para a vida. Então o luciferiano olha para esses problemas e não se desespera, pelo menos não deveria, né? Claro que é um processo, né? Claro que ter esse entendimento é um processo de estudo, de você analisar as coisas, de amadurecimento, né, de lapidação, mas geralmente os luciferianos, né, que estão ali nesse caminho, que estudam e se dedicam e já entenderam, vê esses momentos de desafio não como um grande problema, não como motivo de desespero. Claro que momentos de fraqueza, os momentos de choro, de você muitas vezes se sentir perdido é normal, né? Nós somos seres humanos e a gente está aprendendo todos os dias, mas quando a gente vai adentrando, que a gente vai tendo ali as experiências, passando pelos processos, esses momentos de desafios, de problemas quando se apresentam, a gente consegue lidar muito melhor. Então, se existe um problema, a gente sabe que existe uma solução. E a gente sabe que a gente não precisa e não deve ficar de braços cruzados, só esperando um milagre acontecer. A gente vai e resolve, né? Nós paramos, nós analisamos, porque somos seres pensantes, né? Afinal de contas, Lúcifer é a luz do conhecimento. Então, Lúcifer nos dá esse preparo, nos dá essa inteligência, essa expansão para ver os problemas de uma forma ampla, né, como um todo, e ali buscar melhor as soluções. A gente não tem aquela visão limitada das coisas. A gente procura ter uma visão ampla, para quê? Para buscar a melhor solução, né? E às vezes tentar uma coisa não dá certo, volta, tenta outra coisa que aí vai dar certo, essa persistência. Então, eu estou falando de luciferianos, mas da mão esquerda de uma maneira geral, as vertentes de mão esquerda de uma maneira geral, tem esse preparo, né? A gente sempre está buscando primeiro essa expansão de consciência que nos capacita e nos forja e nos prepara para esses momentos de desafio. Então, uma doença vai sempre se apresentar, é uma coisa que não está no nosso total controle, né? Uma dificuldade financeira pode se apresentar, um problema no relacionamento, problema familiar. Tudo isso é normal, é comum do ser humano. Ninguém está imune a isso. Agora, o luciferiano, que realmente entendeu o que é luciferianismo, tem dentro do luciferianismo todas as ferramentas, todo o entendimento para passar por esses problemas de uma maneira muito mais resiliente. Ou, se tiver de ir para a guerra, vai para a guerra, enfrenta, né? Enfrenta e ultrapassa esses problemas, esses desafios. Então, muitas vezes, um problema que se apresenta, seja uma dificuldade no trabalho, seja uma dificuldade familiar, a gente vai buscar primeiro internamente o que é que está causando esse problema, né? Se é alguma postura minha, se é algum padrão de pensamento, se é alguma limitação, e aí trabalhar em cima disso. Se é algo externo, algo que não está no nosso controle, né? Se são outras pessoas que estão causando esses problemas, a gente sabe muito bem como lidar com a nossa inteligência, seja a inteligência de conversar, de saber, né, usar muito bem as palavras e o intelecto, ou de usar a magia da melhor forma, né? Buscando ali a energia que melhor vai nos auxiliar, nos ajudar naquele contexto. Então, problemas todo mundo vai ter, né? Um luciferiano, um bruxo, uma bruxa vão ter problemas sim, vão ter desafios. Só que
os desafios não vão se apresentar como aquela coisa intransponível, uma coisa grandiosa que nos leva ao desespero, né? É claro que em algum outro momento da vida o desespero vai fazer parte, por quê? Porque faz parte da nossa lapidação, do nosso entendimento, do nosso crescimento. Mas à medida que vamos amadurecendo, esses momentos vão ficando cada vez mais raros. Então, quando um problema se apresenta, quando uma dificuldade se apresenta, nós somos muito mais resilientes, né? Muito mais capacitados e temos muito mais sabedoria para lidar com aquele desafio que se apresenta, né? Com aquele problema. Mesmo que no primeiro momento possa vir ali um desespero, uma desesperança, né? Porque falar é fácil, mas dependendo do problema, né? Do tamanho do problema, do tamanho da dificuldade, cada um sabe da sua dificuldade, cada um sabe dos seus problemas, pode ser algo desesperador, né? Pode ser algo aí que tire realmente a paz. Mas o luciferiano, nesse primeiro momento, né, que o problema se apresenta, pode acontecer essas coisas, e é comum que aconteça, né? Mas depois a gente para e pensa, não, o que é que eu posso fazer? A grande diferença está nisso, é não ficar esperando por um milagre. A gente faz o milagre acontecer. Não ficar esperando uma providência divina, que aconteça algo extraordinário e te livre daquele problema e você ficar só orando. Não que a oração não seja importante, é importante também, né? A nossa palavra, o nosso dom da nossa palavra é muito poderoso. Mas até a maneira de você orar, até a maneira de você se voltar para o sagrado é importante. É importante a gente olhar para o sagrado e verbalizar de maneira clara e direta, de maneira a solucionar um problema, a ter sabedoria, não ficar pedindo como um mendigo espiritual, né, como um pedinte, né, não se colocando como vítima, não se colocando como pobre coitado. Esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude atrapalha. É muito difícil que tenha resultado, né? O ideal é que a gente recupere ali as nossas forças, né? Que a gente se recomponha diante do problema e não, o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui uma conjuração, vou verbalizar o que eu quero, vou me voltar para a minha divindade, para a minha entidade, para o Daimon, para Lúcifer, né? Vou verbalizar o que eu quero de maneira, né, me impondo, de maneira séria, de maneira racional, de maneira inteligente e de maneira a solucionar o problema. Não implorando, não mendigando, não esperando que o milagre aconteça. E aí a nossa mente vai começar a se expandir e a começar a obter ali as soluções, né? Não, eu vou fazer isso, aqui cabe uma ritualística, aqui cabe um propósito, né, de conjuração, aqui cabe fazer um sigilo, né? Então a gente vai sendo direcionado para a magia que a gente vai fazer. E muitas vezes nem precisa de uma magia específica, a magia às vezes é só mental, às vezes só uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude já ajuda a resolver ali um problema que se apresenta, né? Dependendo do problema. Então a diferença está aí. Ou seja, desafio todo mundo vai ter, problema todo mundo vai ter. Agora, por que as pessoas aí, os luciferianos, têm mais esse preparo? Porque Lúcifer é mental. Então, prepara a nossa mente, capacita a nossa mente para os desafios, né? Então, cada desafio é uma oportunidade para a gente crescer. Cada desafio tem ali lições para a nossa vida toda, para não se repetir, para o nosso amadurecimento, para a gente conseguir ajudar outras pessoas, né? Quando um problema parecido se apresentar. Então a gente já aprende a aconselhar melhor as outras pessoas ao nosso redor, se assim for da nossa vontade. Então existe todo esse preparo, né, para superar os desafios. Eu acredito que quem é luciferiano tem até mais desafios, né? Tem até mais problemas no sentido de os desafios vão aparecer com mais frequência. Mas por quê? Porque cada desafio é um degrau que a gente vai subindo. Cada desafio é uma lição que a gente aprende, né, para a nossa expansão de consciência. Então, os desafios eles vão aparecer realmente por conta dos processos, por conta da noite escura da alma,
desse trabalho com as sombras. Então, quer dizer, os desafios eles vão se apresentando cada vez mais, mas para quê? Para internamente a gente se preparar, né? Porque o nosso grande desafio primeiro é trabalhar o nosso interno, né? Que são as nossas limitações, os nossos desafios, os nossos traumas, os nossos medos. Então, no luciferianismo, esses desafios eles vão se apresentar mais constantemente. Mas para quê? Para que a gente vá sempre manifestando a nossa melhor versão. E assim, ao passar do tempo, né, ao longo do tempo, quando um problema aparecer, quando um desafio aparecer, nós vamos estar muito mais preparados, muito mais capacitados para passar por esse problema de maneira mais rápida, de maneira mais resiliente, de maneira mais sábia, né? E assim, o nosso exemplo de resignação, enfim, de sabedoria, vai também atingir outras pessoas, né? No sentido do exemplo, né? De dar o exemplo de quê? De não se desesperar, de ver cada desafio desses como uma oportunidade de crescimento, de que desafios vão acontecer e fazem parte da vida, né? Querer viver num mundo em que não tem problemas e que é um mar de rosas é um pensamento muito infantil e muito limitado. Nenhuma religião oferece isso. E as religiões que oferecem isso estão mentindo, né? Porque isso é uma falácia, isso é uma mentira, né? Não existe esse mar de rosas, não existe você estar imune a tudo na sua vida, não existe. Se nós estamos vivos, eventualmente vamos passar por problemas. Agora, como a gente encara os problemas é que tem a grande diferença, né? A maneira de encarar os problemas. E o luciferiano que se preze, que está alinhado com a egrégora, que está alinhado com a egrégora e com as hierarquias luciferianas, né? Com a sabedoria de Lúcifer e teve esse entendimento, entende que problemas são desafios para que a gente melhore. Problemas estão para serem solucionados, problemas estão para a gente passar por cima e nos fortalecer, né, e nos forjar cada vez mais. Então, o luciferiano tem essa sabedoria e essa é a grande diferença, né? Então, quando alguém vem me fazer esse tipo de pergunta, eu sempre dou uma evangelizada, né? Uma explicação mais ou menos nesse sentido, né? Para a pessoa entender que problema todo mundo vai ter. Né, que ninguém está imune aos problemas e que a pessoa tem que ver os problemas de outra forma, né? Não, se você está com um problema, veja como um desafio para você melhorar, né? Entenda que problemas vão existir e muitas vezes esses problemas, a culpa é nossa mesma, pela nossa maneira de agir, pela nossa maneira de falar, pelo que a gente atrai aí com o nosso poder da fala, do nosso pensamento. Então, muitas vezes só essa mudança de atitude já melhora muita coisa, né? Então, é isso, né? Problemas todos vamos ter, mas o luciferiano que se preze vê isso como uma forja, né? Vê isso como uma oportunidade de crescimento e consegue passar pelos problemas de maneira muito mais, não diria fácil, mas de maneira muito mais sábia, de maneira muito mais corajosa, de maneira muito mais honesta, né? Bom, espero que vocês tenham gostado aqui dessas reflexões.